Revolução Farroupilha foi o segundo maior conflito armado do continente americano. A Revolução começou em 1835 e terminou somente em 1845. Por que o nome de Farroupilha? Este foi um apelido dado aos gaúchos na luta contra o Império do Brasil. Os gaúchos receberam o apelido Farroupilha por causa das roupas esfarrapadas que eles usavam durante a batalha. Conflito inicial. A corrente política de influência liberal pedia uma maior autonomia das províncias em contraste à Constituição de caráter unitário anunciado por Dom Pedro I em 1824. Alguns liberais eram a favor da separação da província, pois entendiam que apenas dessa forma teriam plena autonomia das províncias. Existia também o assunto do charque e couro produzido pelos estanceiros gaúchos. Os produtos charque e couro eram taxados com preços maiores que os importados da região da Argentina e Uruguai. Ou seja, era mais barato um brasileiro comprar couro e charque da Argentina e do Uruguai do que um couro e charque produzido pelos gaúchos. Isso era um problema, porque o charque era muito importante para a economia da região de Minas Gerais. A nomeação de Antônio Fernandes Braga para governador da província foi a gota d'água para a Revolução arrebentar. No dia de sua nomeação, Braga fez uma séria acusação de separatismo contra os estanceiros gaúchos. E, em 1835, dia 20 de setembro, o governador e alguns outros membros do partido conservado foram presos. E quase toda a província, com exceção da cidade do Rio Grande, ficou sob controle dos revoltosos. E em 1836, ações conservadoras de Porto Alegre, liderando pelo general Manuel Marques de Souza, os soldados do Império tomaram a cidade. Naquele mesmo ano, durante o combate Bento Gonçalves, que liderava as Farroupilhas, foi levado à prisão. Bento Gonçalves da Silva nasceu no município de Triunfo em 23 de setembro de 1788. Quando morava em Cerro Largo, foi credenciado pelo Império para comandar o 29º Regimento de Milícias. Pode ser considerado o primeiro combate da Revolução, inclusive sendo eleito presidente da República Rio-Grandense. Sua liderança era indiscutível, tanto entre os militares quanto entre os estanceiros. A família de Bento Gonçalves era dona de vastas terras, onde criavam gado e produziam crack e couro. Por isso, o interesse direto na luta separatista. Voltamos para a Revolução. Após a vitória da Batalha do Ceibal, o general Antônio de Souza Neto fundou em 11 de setembro de 1836, junto com os líderes da Revolução, a República do Rio Grandense, estabelecendo a capital na cidade do Piratini. Já que o Porto Alegre estava ocupado pelas tropas imperiais, os farroupilhas adotaram uma constituição republicana e emitiram um comunicado conclamando as demais províncias do Império e uniram-se com estes federados sistemas republicanos. Entre 1837 e 1840, continuaram as tentativas do Império a vencer os revolucionários, mas a luta estendeu-se até Santa Catarina, com a proclamação da República Juliana, que perdoou de 24 de julho a 15 de novembro de 1839. Falaremos desse fato em outro texto, mas o título de curiosidade devemos citar que os farroupilhas, liderados por Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, auxiliaram os revoltosos catarinenses e fundaram uma conferência com a República vizinha. Em 1840, o governo regencial resolveu negociar com os farrapos, e o conflito chegou a uma relativa paz. Em 1842, foi divulgada a Constituição da República Rio-Grandense, mas, mesmo assim, os farrapos continuaram a luta contra o Império. Ainda em 1842, o Império convocou Luiz de Lima e Silva como presidente da província do Rio Grande do Sul. Na época, ele era conhecido como Barão de Caxias. A primeira medida que ele tomou foi estrangular a economia gaúcha, atacando cidades da fronteira que permitiam a exportação de charque para Montevideo. Além disso, os ataques tinham o objetivo de isolar os gaúchos e uruguaios, porque o Império temia a aproximação dos dois.
Com saídas para o mar bloqueadas e os ataques bem-sucedidos na fronteira, o barão propôs condições para os farrapos acabarem com o conflito e reentregarem ao Império novamente o território do Rio Grande do Sul. As condições eram a anistia dos oficiais e soldados no Exército Imperial, que a Assembleia Provincial escolhesse o presidente da província e não o Império, e que maiores taxas sobre o charque e o ouro que vinham da região do Prata. Inicialmente, os gaúchos não aceitaram os termos propostos pelo Barão de Caxias. Isso só foi resolvido depois, com as duas últimas derrotas dos Farroupilha, conhecida como o Massacre dos Porongos e a Batalha da Ponte Verde. Muitos lanceiros negros foram derrotados no massacre, e o exército Farroupilha ficou muito incompleto após essas derrotas, não tendo outra alternativa sem ser aceitar os termos do Império, para eles evitarem um massacre maior. Alguns ex-escravos acompanharam o general Antônio Neto em seu exílio no Uruguai, após a rendição gaúcha. Outros poucos foram incorporados no exército imperial e o restante foi vendido novamente como escravos no Rio de Janeiro.